possa entrar um pouquinho, amenizar o nosso dia e que seja feita a vontade do Pai. Senhor, não foi fácil te encontrar aqui. Minha filha está quase morrendo lá em casa. Me falaram que o Senhor pode curar. Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família, traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe com a estrutura, a casa é tua, é tua. Filho, eu tô indo lá em direção aos seus problemas. Filho, eu tô indo lá. Pra mim não existe dilema. A promessa não morreu, a herança está de pé. Aumentando a fé, carrega tu, levanta, menina, carrega tu, levanta, tem vida, tem vida, tem vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa. Mexe com a estrutura. A casa é tua, é tua. Passa lá em casa. Podes fazer morada. Vai na minha casa. Assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Vou ler uma pequena mensagem de Lorival Lopes, Gotas de Esperança. A fé é tranquila. Não há necessidade de longas explicações, nem de se vestir de mistério, ou de ser pregada impositivamente. Tudo nela é calma e docilidade. Sou manso e humilde de coração, afirmou Jesus. Evite a fantasia, a exterioridade, a aparência. A fé é íntima, não tem roupagens próprias. Você tem uma fé que ninguém mais tem. Cultive essa fé. Ponha a serviço dos outros. Vibre como Deus que age dentro de você. Nunca desfaleça. Compreenda sempre. A felicidade é filha do casamento entre o amor e a fé. Então, vamos fechar os olhos. Agradecer a espiritualidade aqui presente, a todos os encarnados e desencarnados, e que possamos ter uma palestra tranquila de muita luz e de muita paz. Assim, nós fazemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. E assim seja. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Queridas irmãs e irmãos, boa noite. Boa noite. Nós gostaríamos de iniciar agradecendo a Deus, o nosso Criador, aquele que nos deu a vida na simplicidade e ignorância, nos criou em sua imagem e semelhança e nos deu a oportunidade de progredir. Criou o espírito, criou a matéria, da onde tudo deriva. Então a nossa gratidão a Deus, demonstrando um sentimento de humildade que devemos demonstrar perante o Pai, um reconhecimento da nossa pequenez diante da grandiosidade do Criador. Por isso a gente deve sempre agradecer em qualquer trabalho que execute. Agradecer também ao nosso Mestre Jesus, que, segundo a resposta dos Espíritos a Allan Kardec, é o guia e o modelo da humanidade. Quem Deus nos enviou para que servisse de norte e que auxiliasse na nossa trajetória. Que continua como governador desse planeta, cuidando dos destinos da Terra e velando por nós, na ânsia pelo nosso progresso, pelo nosso sucesso. Então, a nossa gratidão a Jesus, porque Ele veio nos trazer o seu Evangelho, a Boa Nova, e é o que a gente estuda há 2000 e tantos anos. Jesus não deixou absolutamente nada escrito. O que o Mestre nos trouxe foi vivenciado. Foram experiências, depois narradas pelos evangelistas. Esses sim escreveram. Mas Jesus não deixou absolutamente nada escrito. Deixou o exemplo, deixou as diretrizes para que a gente pudesse ter uma vida relativamente boa. Agradecer aos espíritos, a falange de espíritos que trabalha na crosta terrena em prol do nosso progresso. Os espíritos que trabalham nessa casa, porque o trabalho é sempre programado na espiritualidade. O trabalho é dos espíritos, não é nosso. A gente pode ser palestrante, médium de passe, pode ser presidente, pode ser o que for. A gente é instrumento. O trabalho é sempre programado no plano espiritual. Então a gente agradece a eles por permitir que a gente adentre na casa deles, que a gente assuma a tribuna deles, porque é o local mais sagrado da doutrina espírita, a tribuna, que deve ser respeitada e, acima de tudo, deve ser cada vez mais estimulada, porque a humanidade está cada vez mais precisando de esclarecimento. E, não menos importante, aos trabalhadores encarnados desta seara, que nos recepcionam sempre com muito carinho, muito sentimento de irmandade, de amor, que nos auxilia para que a gente possa estar preparado para desempenhar a tarefa, que muitos pensam que a gente não fica nervoso aqui na frente. A gente fica nervoso. Então é sempre importante esse carinho. Trazemos também o abraço, justamente por isso, do grupo de trabalhadores do Centro Espírita Juvencio de Araújo Figueiredo, que é a casa da qual nós fazemos parte. Então, como nós compomos o movimento espírita encarnado,
todas as casas compõem, então nós fazemos sempre essa interligação, esse sentimento mútuo de irmandade, de trabalho. Feitas as introduções necessárias, vamos ao que interessa, vamos vender o peixe, que é isso que eu vim fazer aqui hoje. O palestrante, os palestrantes, vocês vão ver que agora a coisa muda um pouquinho de ritmo, né? Que daí começa a se aproximar a intuição e as coisas começam a desenvolver-se melhor. A proposta nossa aqui não é ensinar ninguém. Nenhum palestrante é professor. Nenhum. Nós somos tão ou mais devedores do que qualquer criatura que exista na Terra. Tão devedores somos que não é o suficiente a gente assistir palestra. Para mim, não era o suficiente. Olha como eu sou devedor. Não bastava só assistir, tem que se preparar, tem que entender, tem que transformar em palavras e tem que falar. Tem que levar à frente a boa nova do Evangelho. Por isso sempre brinco ao dizer, nunca diga, eu devo ter tocado pedra na cruz, porque às vezes a gente fala, quando a gente está um pouco atrapalhado, né, e as coisas não dão certo, a gente diz, eu devo ter tocado pedra na cruz. Não fale isso, porque pode ter sido verdade. A gente é espírito reencarnado. A gente teve diversas encarnações anteriores. Quem é que me garante que não era eu que estava lá na época do Cristo e dei a ideia? Por que não crucifica ele? Né? De repente, pode até ter sido eu. Então, vejam, a gente aqui é tão devedor quanto. Tá? Mas tem alguém que fala, alguém tem que falar. Né? E a proposta de hoje é conversar com vocês sobre o Evangelho. O título da palestra é Tem de Bom Ânimo. É importante para nós no momento que a gente vive. Tá? Porque a humanidade está passando por uma fase difícil. E nós vamos ver por que tem de bom ânimo é tão importante para a gente entender. Mas essa temática está no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa do Pai. Que não é o título em si, apesar de eu ter dado o título para a pessoa que conversou comigo no WhatsApp, mas aqui eu estava na pressa, lembrei do título do capítulo, mas é Tem de Bom Ânimo. Querem ver por que é Tem de Bom Ânimo? Vamos lá. Disse Jesus, transcrito por João. João, o evangelista. João foi o mais jovem. Foi aquele que, após a partida do mestre, continuou a sua atividade junto a Maria. Ele assistiu a mãe do Cristo durante a sua existência. E ele mais tarde, ele transcreveu o seu evangelho, o evangelho de João. Lá no capítulo 14, no versículo de 1 a 3. Está aqui, gente, no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? O que eu estou fazendo aqui nada mais é, nada menos é do que dar uma coladinha. Eu estou colando, para que a gente não coloque palavras próprias. Tá? Diz o seguinte, não se turbe o vosso coração. Nós já vamos destrinchando ela desde o começo. Nós vamos fazendo como que num laboratório, vamos partindo as moléculas para a gente poder interpretar essa passagem. Não se turbe o vosso coração, ele está falando a quem? Ele está falando aos discípulos. Os discípulos estavam temerosos, ansiosos, aproximava-se o período em que o Cristo seria preso. Então eles estavam, porque o Cristo já estava dando sinais, já estava falando certas coisas. Então eles já estavam temerosos, ansiosos, angustiados. E aí o Cristo olha para eles e diz, não se turbe o vosso coração, ou seja, não se desesperem. Não se desesperem. Não sabiam eles que o que ainda viria pela frente seria ainda muito mais grave, porque somente esse, João, esse discípulo, o mais jovem, foi o único que não teve um desencarne violento. Todos os outros discípulos ou foram crucificados, apedrejados, lançados às feras, envenenados.
Todos tiveram desencarnes violentos. Mas eles, obviamente, não sabiam, né? Às vezes a gente carrega aquele no íntimo, desculpa, toquei no microfone aqui. Às vezes a gente carrega no íntimo aquela esperança, eu sou trabalhador, nada vai me acontecer, porque eu estou, a serviço de Jesus. Se com os discípulos que estavam efetivamente a serviço de Jesus, espíritos que reencarnaram para contribuir com o Mestre na divulgação do Evangelho, aconteceu tudo isso, por que nós não aconteceria? Né? Então, ele está dizendo para os discípulos, calma lá, não se desesperem, não deixe o seu coração entrar num turbilhão, não se turbe o vosso coração. E segue dizendo, credes em Deus, credes também em mim. Ao falar credes em Deus, ele eleva a categoria do Deus único, porque nós vemos numa época de Moisés, onde se acreditava em vários deuses, o politeísmo. Então ele mais uma vez reafirma e ainda dá um esclarecimento acerca de outra frase que ele havia dito, que a nossa irmã Igreja Católica acredita até os dias atuais, que quando ele disse eu e o Pai somos uno, ele não falou um, ele falou uno. Mas os erros de interpretação nos fazem, até hoje, as traduções de eu e o Pai somos um. Não, eu e o Pai somos uno. Tem diferença, gente? Tem. Uno no sentido da unicidade de pensamento, de intenções. Eu vivo as vontades do Pai. Por isso ele diz, eu e o Pai somos uno. E aqui, mais uma vez, ele reafirma, ele não é Deus. Jesus não é Deus. Ele diz, crede em Deus, que é o Criador, que é a sabedoria suprema. Como Kardec perguntou na primeira questão do Livro dos Espíritos, aos Espíritos, perguntou, o que é Deus? Quem nunca teve essa curiosidade? Quem não a tem agora? E os Espíritos responderam, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. Então Deus é a causa primária por ser o Criador. Ele é o incriado. Ele não foi criado por ninguém. Porque às vezes a gente fica naquela dúvida, né? Se Deus criou tudo, quem criou Deus? Se alguém tivesse criado Deus, Deus não seria Deus. Então ele pré-existe. Nós não conseguimos ainda conceber corretamente essa ideia, porque nos falta capacidade de compreensão e vocabulário no mundo terreno. Mas ele já existia. Por isso ele é a causa primária. É aquele que criou absolutamente tudo e a todos. Há uma tríade no universo, que é importantíssimo nós entendermos. Nessa tríade, um é Deus, que é o Criador. Os outros dois é o Espírito e a matéria. Essa é a tríade universal. Deus só fez isso. Era ele, a sua existência, ele criou o Espírito e criou a matéria. Alguém poderá dizer, Jean, mas o universo é tão grande, as coisas são tão astronômicas, como a gente observa, como a própria ciência nos esclarece a dizer que cada sol, cada estrela que a gente vê no céu, numa noite estrelada, cada estrela daquela é um sol, aquele brilho é de um sol. Em torno desse sol, ele tem uma constelação de planetas, assim como é a constelação chamada Via Láctea, que é a nossa. Então, imaginemos nós essa quantidade absurda essa grandiosidade que os telescópios por aí afora, eles ajudam, eles nos permitem observar até onde é possível chegar, nós vamos ver que Deus criou bastante. E por que a gente diz que ele só criou o espírito e a matéria? Porque
todo o demais é derivado daí. Tudo no universo é derivado da manipulação através do fluido cósmico universal da matéria. Essa manipulação ela é feita para permitir que o espírito progrida. Essas são as condições. Como um pai é bondoso, amoroso, ele ao criar o mundo, o universo, ao criar as criaturas, ele não iria desampará-las. Fez com que nós nos aproximássemos de uma coisa da outra para então progredir. Então vejam a importância de entender. Creiam em Deus, como ele diz, causa primária de todas as coisas. Esqueci de falar a segunda parte, inteligência suprema. Por que é importante a gente entender que ele é inteligência suprema? Para que a gente não ouse em momento algum duvidar de algum preceito divino, de alguma determinação, de alguma ordem, de alguma coisa, nessas leis naturais que estão aí no universo regendo tudo, que muitas vezes a gente tem a audácia de dizer, não, Deus errou aqui, isso aqui não era para ter sido assim, isso aqui não deveria ser dessa maneira. Não. Deus é a inteligência suprema, ou seja, tudo que vem dele vem da inteligência maior. É inteligente. Se nós não compreendemos, se nós não aceitamos, é porque a gente ainda não está capaz de alcançar essa inteligência. A nossa inteligência que é acanhada. Por isso que é importante nós estudarmos e nos dedicarmos. Então, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. E ele diz, crede também em mim. Crede também em mim. Porque ele é o nosso mestre. Ele não veio à toa. E ele estava falando isso para aqueles discípulos que estavam titubeando diante da possibilidade, porque esperavam eles que Jesus fosse o enviado de Deus, o Filho do Homem, aquele que iria assumir exércitos, que sentaria no trono, usaria as coroas, porque ele era poderoso. E ele veio meigo, pacífico, pacato, simples, humilde. Ele não se vestia com túnicas, ele se vestia com trapos. Era marceneiro, carpinteiro, filho de carpinteiro, aprendeu a profissão e seguiu toda a sua jornada enquanto aqui na terra, desempenhando tais atividades simples, humildes. Então os discípulos, em muitos momentos, acreditavam, duvidavam, titubeavam, mas como? Como que esse homem que é o Filho de Deus, o enviado, o Messias, vai se permitir ser preso? Como? Como é que ele não usa os exércitos ao seu favor? E ele, de maneira nenhuma, eleva a voz. De maneira nenhuma, ele exige respeito ou posição. Tanto que as pessoas que chegavam a ele e prostradas diante da sua pequenez, ajoelhavam-se diante dele, ele as levantava. Não é assim. Então, esse nosso mestre, é o governador do nosso planeta, ele diz para os discípulos, crede em mim, porque o que eu estou falando vai acontecer. Vai acontecer. Então, a gente não está conseguindo observar agora. Podiam os discípulos não observarem na época. Não estavam conseguindo observar. Claro, nós somos materialistas, nós somos do terra-terra, a gente quer ver para crer. Foi Tomé que pediu para ver as chagas, né? Isso. Tanto que Tomé pediu para ver as chagas do Cristo quando ele voltou e apareceu para eles. Toque aqui, Tomé, as chagas das minhas chagas. Porque nós precisamos ver para crer. A gente acredita, nós aqui nesse momento, acreditamos nos espíritos, acreditamos na existência deles, no mundo espiritual, dos desencarnados, que estão aqui à nossa volta. Mas lá no fundo, a gente bem que queria que eles aparecessem. Aparece um pouquinho, só para a gente ver realmente se é verdade, né? Eu, graças a Deus, eu não tenho a visão mediúnica, nem quero ter, né? Porque a gente pode ver o que não está bem preparado para ver. Porque a gente vê o espírito todo bonitinho, ver espírito mentor, ver espírito guia,
ver André Luiz, isso é maravilhoso. É maravilhoso ver. Os espíritos bons, os espíritos trabalhadores, vocês sabiam que eles trabalham todos de túnica. É uma túnica alva, de tonalidades entre azul, verde, dependendo da situação, clara. Eles trabalham sempre assim. E nós, às vezes, a gente é tão desajeitado, né? Tão desajeitado. A gente chega, eu faço palestra por aí afora, meu Deus do céu. Quer ver quando eu vejo alguém de bermuda na tribuna? Eu fico doido. Mas, porque os seus espíritos se preparam. Por que a gente vai, né? Não vai fazer dessa maneira? Mas, nem todo espírito se apresenta assim. Porque o espírito se apresenta da condição em que ele acredita estar, que ele sabe que está. Um espírito protetor, amigo, trabalhador, evoluído, ele sabe que ele está naquela condição boa. Mas e os espíritos suicidas? E os espíritos que foram assassinados? Os que sofreram acidentes de automóvel? Então, nós vamos ver desse jeito também. Porque o espírito muitas vezes não acredita nem que desencarnou. Ele nem sabe que desencarnou. Então, na mentalidade do espírito está aquela cena. Ele, todo estrupiado, todo ensanguentado, com pedaços caindo. É assim que nós vamos ver. Então, por isso, ser médium vidente não é para qualquer um. Tem que estar muito preparado. É melhor acreditar sem ver. Vamos continuar? Vamos combinar? Vamos continuar assim, porque daqui a pouco é capaz de sair por ali e a gente virar médium vidente do nada e pronto, né? Foi falar, ao invés de ficar quieto, não, foi falar. Mas vamos lá. Ele segue dizendo, crede também em mim, e vai adiante, diz, há muitas moradas na casa do Pai. Há muitas moradas na casa do Pai. Se assim não fosse, já eu vou teria dito. Pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Vejam, importantes situações aqui. Ele diz que vai ao Pai. Ele já estava perto de ser crucificado. Ele já estava dizendo para eles, eu estou indo. Eu vou preparar o lugar, mas eu voltarei. E esse voltarei, a humanidade durante longos anos acreditou que Jesus voltaria. E ainda há irmãos evangélicos, irmãos católicos, irmãos de outras profissões religiosas que acreditam que Jesus vai voltar. E ele não vai voltar, porque ele nunca foi. A parte física, ele já não precisava vir aqui na época que ele veio. Há 2000 e poucos anos atrás, Jesus já era um espírito crístico. O que é isso? Espírito perfeito. Aliás, há 2000 anos, não, ele já é um espírito perfeito há muito tempo atrás. Pois se ele está coordenando os trabalhos desde a formação da Terra, quando a gente era aquela poeirinha estelar lá no meio do nada e foi condensando, até que virou o planeta Terra, Jesus já era o nosso governador. A Terra está com quanto, gente? 4 bi? Ou 4 ou 5 bi? 4 bilhões e 800 anos. Jesus já era Jesus. Então, quando ele diz que voltarei, aí vocês vão observar que Jesus já voltou e volta. A história da humanidade é cíclica. A cada momento de dificuldade, de desespero que a humanidade passa, Jesus volta. Mas ele não volta, não vai voltar em corpo, não vai voltar como um ser humano, ele não vai vir pregar, ele volta à sua crença. O Evangelho de Jesus, e aí você vê, por exemplo, num lugar que você menos esperava, num esporte qualquer, alguém vence uma partida, alguém vence uma luta, vence qualquer coisa, e fala em quem? Jesus. É ele voltando. No meio do nada.
Quando nós estamos desesperados no meio do nosso... Porque quando está tudo bem, quando a nossa vida está boa, as coisas estão em harmonia, aí é muito bom, né? Aí tudo certo. Aí é céu de brigadeiro, é mar de almirante. A gente segue a nossa vida e às vezes lembra de Jesus, às vezes lembra da espiritualidade. E aí vem a dor, vem o sofrimento, vem os percalços, e aí o que a gente faz? Ressuscita Jesus. É Jesus voltando. É Jesus voltando. Ele disse aqui. Mas no meio aqui tem um negocinho que eu pulei, que é justamente o título da palestra, que são as muitas moradas. Ele disse, há muitas moradas na casa do Pai. Para os discípulos era um alerta dizendo que não era só a terra prometida como eles acreditavam. Eles acreditavam ainda na terra prometida. Num local onde eles viveriam para sempre em paz, em tranquilidade, que não viveriam sob o jugo romano, Mas ele disse, não. Há muitas moradas na casa do Pai. Há moradas físicas, como nós já começamos citando, Nós falamos sobre o universo, sobre as constelações, as galáxias, nós falamos sobre os planetas. E não pensem, meus irmãos, que nós somos espíritos escolhidos por Deus para viver no único planeta habitado. Se Deus cria constantemente, e Ele está criando agora. Ele, nesse exato instante, nesse segundo agora, Ele acabou de criar um espírito. Acabou de criar um filho. Acabou de dar a luz. É assim, É tudo rápido. Se Ele cria constantemente, nós vamos ter que ceder à ideia de que todo esse universo está povoado, gente? Porque esse pai faz filho, faz um bocado de filho. Parece até os pais da Terra hoje em dia, fazendo tanto filho por aí, a Terra cada vez maior, a população. Mas é programado isso, tá, gente? Porque os espíritos têm que reencarnar, porque a Terra está deixando de ser provas e expiações. Não vou adiantar, porque eu ainda tenho que chegar lá. E eu tenho 4 minutos mais 10. Estou ligado aqui, no recadinho. Mas tem que fazer isso mesmo, tá? Porque os expositores estão muito folgados. Eles estão muito desorientados. A gente engata agora para encerrar. Aí para encerrar eu falo mais 5 minutos. Aí daqui a pouco, não, agora para encerrar mesmo, mais 10. Não acaba nunca? Parece um Mercedão subindo um morro, naquele negócio. Então, a gente tem que realmente, 40 tem que acabar. Se eu não conseguir falar tudo, acaba em 40. Acaba em 40. Volta para casa com o peixe. Não vendeu tudo, volta para casa com o peixe. Bom, não posso perder tempo. Então, as moradas físicas. Porque eu quero falar das moradas espirituais. Que é a grande curiosidade, que eu ia fazer a pergunta para você no início, acabei esquecendo. Vocês sabem que eu sou atacado mesmo, tenho uma telha corrida, todo médio tem. Para onde é que nós vamos quando morrermos? E eu digo morrer é desencarnar. Mas é que, para falar no português, no manesejo bendito, é morrer. Será que a gente não se pergunta? Para onde é que eu vou? Onde é que eu vou acordar no mundo espiritual? Vamos tentar, tá? Ter uma certa noção. Mas preciso falar das moradas físicas. Então, os espíritos falam nesse capítulo do Evangelho que há mundos inferiores. Mundos inferiores são habitações onde a vida é toda material, onde reinam as paixões e a vida moral é quase nula. A vida é toda material. A gente vive por instinto. Mundos inferiores. Querem um exemplo de instinto para a gente tentar entender o que é esse danado desse instinto? Vocês todos conhecem a planta chamada girassol. Ela não gira para o sol porque ela pensa. Ela não gira para o sol porque ela gosta do sol. Ela gira para o sol porque instintivamente ela tem programado na sua forma. Ela tem essa programação de procurar o sol. Por isso que é girassol. Isso é instinto. Os animais também o têm. Mas esses mundos inferiores aqui
não são mundos habitados por almas humanas. É antes da nossa condição nominal, da alma humana. Aí vem os mundos intermediários, e esses a gente já conhece um pouco mais, já ouviu falar, a gente já falou, já decorou até, eu decorei essa parte aqui. Mundos intermediários, mundos primitivos, é a primeira categoria dos mundos intermediários. Primeiras encarnações da alma humana. Vejam, os mundos primitivos é a primeira reencarnação nossa na condição humana. Ou seja, já temos intelecto, já conseguimos utilizar rudimentarmente a razão. Então a Terra já passou por a condição de mundo primitivo? Já. Vocês podem voltar nas suas memórias, na época dos homens das cavernas, tá? Do tal do homem de Neandertal, do Homo sapiens, e quando eu falo homem, é homem e mulher, não preciso fazer essa distinção, tá? Até porque espírito não tem sexo, quando a gente fica nessas bobeiras de homem, mulher, é só na matéria, no mundo espiritual nós não temos nada disso. É nessa condição nós lá vivemos, a Terra já foi mundo primitivo. E aí a gente vivia em caverna. A nossa preocupação qual era? A gente não se preocupava com o WhatsApp. Né? Não tinha o carnê da Casa Bahia. Não tinha nada disso. O talãozinho da ABV ou do Santander para pagar o carro. Não tinha nada disso. Nós nos preocupávamos em viver em cavernas, ou seja, nos proteger das intempéries. E nós comíamos para sobreviver. E vocês já viram que os homens das cavernas eram tudo sarado, as mulheres das cavernas eram tudo sarado, e nós somos tudo gordos hoje, por causa do excesso. À época eles não tinham, para comer tinha que caçar. E nem sempre você consegue pegar uma presa. Não é assim. É a lei do mais forte. Muitas vezes eles é que eram caçados por feras maiores. Porque os animais também se alimentam. Hoje não, hoje a gente vai lá na gôndola do supermercado, tá a carne lá, tá tudo lá, já tá morto, é só pegar e comer. Aí a gente abusa, come demais e fica gordo. Depois tem que tomar o Zempic. Então, na época, os homens primitivos assim viviam. Sociedades rudimentares. Relacionamento homem e mulher era no tacape. Vejam. Hoje em dia parece que não mudou muita coisa para alguns. Tem homem que ainda acredita nisso. Mas a gente progrediu, mundos primitivos. Depois a segunda categoria, mundo de provas e expiações. Não vou conseguir terminar. Mundo de provas e expiações, a predominância do mal. É o mundo que a gente vive hoje. Provas e expiações. O que é expiar? Corrigir o passado. Expiar é sofrer aquilo que nós causamos aos outros. Às vezes, equivocadamente, a gente acha que sofrer o que causamos é exatamente o que a gente fez em outra vida, a gente vai passar por aquilo. Nem sempre. Nem sempre. Tá? O expiar está no sofrimento que eu causei. O que aquela criatura que eu ofendi, que eu agredi, o que ela sofreu, o que ela passou de sofrimento e dor, eu vou passar também. Angústia, sofrimento, insegurança. Ah, mas alguém que matou com uma facada vai morrer com uma facada na outra vida? Pode ser que sim, mas não é garantia. Não é certeza que o meio utilizado vai ser o mesmo. Agora, o sofrimento causado para a família daquele, para aquele que desencarnou, eu vou passar, minha família vai passar, eu vou resgatar. Isso é expiar. E provas? Prova todo mundo também já conhece, porque é aquela prova do colégio, né? O professor dá a matéria, a gente estuda, vai lá e faz a prova. Quando a gente se esforça bastante, a gente tira nota boa. Quando a gente não sabe muita coisa, a gente repete. E quando a gente é mal educado e canastrão, a gente cola. E tem um grande ditado que diz que quem não cola, não sai da escola. Então, só que na vida não dá para colar. No mundo que a gente vive não dá para colar. A gente recebe ajuda, um monte. Mas quem precisa passar pela prova somos nós.
Então as provas são escolhidas no plano espiritual e não tem nada a ver com os nossos débitos. Tá? Porque o que tem a ver com os débitos são as expiações. Agora, provas, não. Provas são testes que nós solicitamos no plano espiritual para passar, para sobrepor aquele momento. Por exemplo, é ter uma sogra chata. Eu pedi. É uma prova. É uma prova para eu testar a minha paciência. É para eu testar o amor, o meu sentimento de paz, de pacificação. É uma prova. Eu já uso esse porque esse geralmente é o que pega todo mundo no calcanhar. Todo mundo já teve uma experiência assim. Eu pedi, eu peço. Eu quero ter uma profissão de professor. É uma prova. É uma prova. Eu peço. Eu quero ser um policial. É uma prova. Pode ser também uma expiação junta? Pode. Mas, em tese, expiação é uma coisa, prova é outra. A outra categoria de mundos, meu Deus. O mundo de regeneração, que é o mundo que nós estamos adentrando agora. A Terra já está transicionando, tá? Nós estamos numa fase de transição. Não vai acontecer assim, 31 de dezembro do ano de não sei quanto, acabou o mundo de provas e expiações, dia 1º de janeiro começou o de regeneração. Não é assim. Dizem a espiritualidade que já estão reencarnando desde a década de 70 espíritos para colaborar com a transição planetária. As chamadas crianças índigo, que quem quiser procurar depois na internet, tem um monte de coisa, tem um monte de gente que fala besteira também, mas na internet você mesmo é que tem que fazer o seu próprio filtro, né? Mas informação é bom ter, mas façam o filtro, por favor, não acreditem em tudo. Mas o próprio Divaldo Franco, Chico Xavier falavam sobre as crianças índigo. Por que era assim chamada? Porque a expansão perispiritual das crianças era num tom azulado. Por isso o nome, crianças índigo. Eram espíritos preparados desde a década de 70. Eu sei que tem gente aqui que é dessa década, tem gente que é das próximas. Quem for das anteriores, desculpa, aí não é problema, não é culpa minha. Mas esses pode estar encarnado agora aqui, nessa sala. Algum desses. Propenso à regeneração, auxiliando no trabalho. E outros espíritos, muitos outros, estão reencarnando, vindo de outras galáxias, que não têm mais nem a forma humana. Eles estão tendo que recuperar a forma humana. Eles já estão mais adiantados. Eles estão vindo para auxiliar na regeneração. A Terra se tornará mundo de regeneração. Iremos nós continuar vivendo na Terra nesse momento? Não sei. Ninguém é capaz de dizer. Porque se há um mundo apenas para espíritos que querem se regenerar. E eu, às vezes, mostro que não quero. E se eu não quero, vou ser recambiado para outro mundo. Por fim, os mundos ditosos, onde o bem supera o mal, e os mundos celestes, a habitação de espíritos depurados. Isso eu não vou entrar em pormenores, porque ainda está muito longe da nossa característica. Não adianta ficar colocando, né, aquele saborzinho na boca de cada um. Não. Nós vamos chegar lá, mas vamos ao que interessa agora, nesses 3 minutos, rapidamente. Que, além das moradas físicas, há moradas emocionais. Há situações espirituais. Então, quando a gente desencarnar, o que vai acontecer conosco? Se nós tivermos sido uma criatura venturosa, espírito que reencarnou, trabalhou, dedicou-se, não basta dizer como a maioria de nós falamos, eu não faço mal para ninguém. Não adianta, não entra com esse argumento lá, porque não vai nem ser recebido. Tá? Venturoso é aquele realmente que faz algo, é aquele que está dedicado, aquele que está constantemente se voltando à sua transformação moral. Não estou dizendo somente o trabalho para os outros, mas o trabalho íntimo. Constantemente me controlando, constantemente me reeducando, constantemente pensando que eu tenho que mudar e executando essa mudança em mim. Se eu estiver nessa condição venturosa, eu vou desencarnar como? Bem.
um leve momentozinho de desestabilização, porque assim, logo em seguida ao desencarne, a gente se desestabiliza, porque a gente desconhece como é, não lembra? Então, naquele turbilhão de passar a nossa vida inteira pela tela mental, aquela telinha que vai aparecer na nossa frente, assim, ó, vai aparecer a nossa vida toda, desde o comecinho. Nós vamos lembrar de tudo, vamos lembrar do que a gente fez, do que a gente não fez, de quem fez para mim, de quem eu fiz, e aquele negócio todo vai aparecer. Esse momento causa um pouco de desequilíbrio. Mas o espírito preparado, o espírito atento a essa situação, vai curtir essa turbulência, como num avião, exatamente, vai curtir essa turbulência, mas ele vai se recuperar e vai receber ajuda do plano espiritual e vai dar sequência. Agora, se eu for um desgraçado, palavra difícil, pesada, né? Mas o que significa desgraçado? É que não tem a graça divina. Aquele que não vive os preceitos de Deus. Aquele que tem uma vida voltada somente para a matéria. Então eu estou longe da graça. Eu estou mais voltado para as coisas físicas. E aí o meu apego, a minha proximidade com as coisas físicas, a minha visão que é curta, ela não é amplificada, ela é somente no aqui e agora, a minha casa, o meu carro, a minha mulher, o meu filho, o meu trabalho. Eu vou desencarnar e vou estar como? Desesperado. Desesperado, porque vou voltar em casa, a minha família não vai me ver. Alguns até vão no velório, que eu espero também que eu não vá. No meu. No meu. Estou falando no meu. Porque já a pessoa chegar lá e começar a escutar os outros falando mal de mim? Que tem. Aquele, não, ele era... não, era uma pessoa boa. Mas aquela vez fez isso pro fulano. Mas aquele... Já pensou? Então espero que eu não vá lá. Mas... posso voltar para casa, posso voltar para o trabalho, posso voltar para a escola, posso ficar na frente do meu carro, porque eu sou tão apaixonado por aquele carro que, meu Deus do céu, é o valor que nós damos. Então, as muitas moradas na casa do Pai também são no plano espiritual. Vocês sabiam... passei um minuto. Vocês sabiam... Rapidinho, um minutinho, tá? Comecei, viu? Vocês sabiam que o umbral pode se desfazer assim, ó? Só para terminar. O umbral pode se desfazer assim, ó. Por quê? Porque o umbral é a reunião de espíritos com as mesmas vibrações. Como eles pensam tudo igual, aquele ambiente tenebroso, sofredor, angustiado, assim não é. E as colônias espirituais também é a reunião de espíritos afins com o mesmo propósito, com o mesmo pensamento, todos pensando no bem, todos pensando na proposta de se renovar, de ajudar, de dar continuidade à vida. É aquele ambiente que a gente viu lá no filme Nosso Lar, onde André Luiz estava. Então veja, muitas moradas na casa do Pai, moradas físicas, moradas espirituais ou emocionais, podem assim também serem tratadas. Obrigado. Perdão. Tem mais coisa, mas não vou falar não. Deixa para o próximo. Peço a Deus que nesse instante possa iluminar a cada um de vocês aqui presentes, tá? Vocês me deram aquilo que tem de mais precioso, que dinheiro nenhum no mundo é capaz de pagar: o tempo. 40 minutos do tempo de vocês é extremamente caro. Por isso, como eu não posso pagar, eu vou pedir a Deus: Senhor, quebra essa para mim. Paga para eles em energia, em sentimentos agradáveis, em harmonização perispiritual. Senhor, que agora, nesse instante, cada um esteja recebendo o passe fluídico do seu mentor. Vão receber também o passe magnético, mas o fluídico já estão recebendo. Que recebam essa energia. Respirem esse ar que agora está ao nosso redor, como se fosse um ar cintilante. E cada vez que a gente respira pelos nossos poros, e a gente não respira só pelo nariz,
todos os poros do nosso corpo, essa energia entra e ela entra de forma curadora para tratar a dor e o sofrimento de cada um. Voltem para os seus lares com um sentimento do dever cumprido, de terem feito a melhor escolha, escolhido a melhor parte. Que seus lares sejam abençoados e sejam protegidos, porque agora nesse instante os espíritos lá estão, mesmo com aqueles que não acreditam no espiritismo e muitas vezes nem querem que a gente venha. Não faz mal. Eles também receberão. E numa próxima oportunidade, se Deus permitir, nós aqui estaremos reunidos em nome do nosso Mestre Jesus. Se Deus permitir e a casa tiver coragem de convidar. Muito obrigado, boa noite, gente. Obrigada, Jean. Muito bom te ouvir. Obrigado. Como tu mesmo falou, a morada do Pai. Existem várias moradas na casa do Pai. E essas moradas, as nossas atitudes é que vai dizer para onde a gente vai, né, gente? E Deus já dizia, né? No mundo tereis aflição. Quem não tem? A aflição sempre dá a oportunidade da gente olhar para frente, se levantar. Quando a gente está lá no fundo do poço, que não tem mais para onde ir, nós somos obrigados a levantar. E que Deus impulsiona a nossa vontade de sair do buraco, de ter a coragem de se levantar todos os dias e agradecer a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, por todo o amparo, por tudo aquilo que ela nos dá a todos os momentos da nossa trajetória, nos carregando no colo em algum momento. E nós nem percebemos. Senhor, põe a tua mão poderosa sobre todos os teus filhos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Que essa prece vá em encontro a toda a humanidade. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E assim pedimos a sua permissão para darmos por encerrado a palestra doutrinária da noite de hoje. Pedimos a todos vocês que continuem em silêncio nos bancos e logo em seguida nos ser chamados por paz. Que Deus ilumine o Pai, cada um de nós. Obrigada mais uma vez. Deus te abençoe.